Mercados tiveram sentimentos mistos. Quais foram os sentimentos mistos do mercado? Não, teve o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado e reforçou uma expectativa lá nos Estados Unidos de que pode ser que aconteça 3 cortes de taxa de juros, inclusive em setembro. Isso levou o título de tesouro lá dos Estados Unidos, os treasuries, né, Zé, de 2 anos a cair para 4,51%, e assim, impactou, claro, nos juros aqui também, porque uma vez que os juros nos Estados Unidos tem uma queda, os juros no Brasil também acaba caindo. Isso traz alta, né? Alta para as ações, alta para o mercado financeiro, melhora. A gente subiu, a Bolsa de Valores no Brasil subiu 0,85%, fechou aí aos 128 mil pontos de cotação, e assim, um volume baixo, né? Volume que país que não tem dinheiro de investimento estrangeiro não passa de 20 bilhões, né? Sempre em 19, alguma coisa, 16. Nós tivemos um volume ontem de 19,7 de movimentação. Isso porque tivemos notícias favoráveis aos negócios aqui no Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil é que Brasília anda pressionando o dólar, e o dólar não cai. Ontem nós tivemos alta do Ibovespa de 0,8 e tivemos uma alta no dólar de 0,4, ou seja, que era para ser o inverso, né? Se a ação sobe, o dólar cai. Normalmente, né? Por uma questão de risco, né? Diminui o risco da bolsa, o pessoal sai do câmbio e vem para a bolsa, né? E vice-versa, aumentou o risco da bolsa, vai para o câmbio. Mas assim, o Brasília não está deixando o dólar cair. Brasília, você diz os políticos, né? As decisões, você diz Brasília, deputados, senadores ou o próprio executivo? O executivo e seus discursos, e os seus ministros também, com as suas falas, acabam pressionando a cabeça do investidor internacional, que continua tirando dinheiro do Brasil, continua tirando alguns milhões por dia do Brasil, tá saindo dinheiro ainda do investidor internacional, ou seja, pressiona o câmbio, pressiona o dólar. E aí, o que a gente tem é um governo que cria um sistema do safra, um plano safra, né? Um plano para a safra, coloca um dinheiro, mas que não é pró o agronegócio, porque, segundo ele, o agronegócio apoia a oposição, e não ele. E aí, um país que vive de commodities, exporta commodities, traz commodities para dentro e alimenta não só o país como o mundo, fica difícil, porque aí não entra dólares, né? Uma vez que você está exportando menos commodities, produzindo menos por desconfiança ou por falta de financiamento, fica difícil. Você sabe que eu gosto de me amarrar nos detalhes, né? Então, ontem teve aquela história da carne que acabou entrando aí na cesta básica com imposto zero. O presidente disse lá atrás, né, que o pobre ia voltar a comer picanha e tomar cerveja. A picanha aumenta todo dia. Aí depois ele falou aquela pérola a respeito de carne de rico e carne de pobre. E ontem a narrativa, inclusive pelo ministro Haddad, junto com a Janja, é que o Lula foi o vencedor dessa história da carne, que ele conseguiu colocar a carne na cesta básica com tarifa zero, com imposto zero. E você sabe que não é verdade. Na verdade, todo mundo votou junto, né? Então como é que vota junto PT e PL, para começar? Teve um bem bolado ali, não sei como, mas saiu essa votação, todo mundo votando. Só 3 pessoas votaram contra. 3 deputados, né, votaram contra. E aí, o que não se faz esse estudo para poder fazer uma votação dessa é o quanto isso pressiona o IVA, né, para cima, o imposto, porque o imposto vai ser compensado em outra parte. O governo federal não pode tirar receitas por tirar sem substituí-la, e ele vai ter que substituir essa receita da carne, de outros produtos lá de proteínas que foram inclusas nesse negócio. Carro elétrico, por exemplo? Quando você inclui isso, você tem que taxar do outro lado. Se taxar os carros elétricos com o imposto do pecado, como disseram que vão taxar, a pergunta que eu já fiz e vou continuar fazendo é: o seu carro é elétrico, mas a energia elétrica que abastece o seu carro é de usina termoelétrica lá do Nordeste, que é movida a óleo diesel. Então o seu carro elétrico é a diesel. Exatamente. Essa é a pergunta, não tô afirmando. Não, eu tô afirmando. Seu carro elétrico é a diesel? Na Europa, por exemplo, você vê o carro verde, todo mundo fala carro elétrico e tal, e lá você tem usina de carvão, né, que produz energia para colocar. O carro elétrico da Europa é a carvão. Eu sou Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro, acesse rogeriaraújo.com.br.